Bonjour, comment ça va? E aí, galera do Marista Paranense, tudo bem? Como vocês estão aí, oitavo ano, tranquilo, estudando bastante? Gente, aqui é o Rodrigo Alves, a gente vai falar um pouquinho sobre a Revolução Francesa, a Convenção Nacional, é a nossa quarta fase da Revolução Francesa. Vocês vão encontrar esse conteúdo lá na página 42 e 43 do seu livro, tá? Vamos lá? Continuando então, nós vamos falar um pouquinho sobre o contexto dessa época, gente. O que acontece? O rei vai tentar fugir. E ao tentar fugir, ele vai ser pego lá na cidadezinha de Varenne, uma cidade próxima da Áustria. Eles vão tentar fugir para a Áustria, né? Por quê? Porque a Maria Antonieta era austríaca, né? Então, vamos pegar, ficar próximo ali, a gente consegue reorganizar os exércitos, consegue tomar a França. Essa era a ideia do rei. Porém, essa ideia vai ser definitivamente acabada quando? Quando a gente vai ter o rei sendo pego, né, sendo preso, né? Imagina que cai por terra toda aquela ideia de um rei, né? Imagina aquele rei que representava, né, o Deus aqui na Terra, aquela representação bonita, vai cair por terra. Então, o Luís XVI vai ser deposto, pessoal. E ao ser deposto, eles vão proclamar a República dentro da França. E a República, gente, nada mais é do que a Convenção Nacional, tá? Então, o que acontece? O rei, ao ser tratado como um traidor, ele vai ser morto na guilhotina. Essa guilhotina, ela não vai matar ou não vai ceifar só a vida do rei. Uma série de pessoas, 40 mil pessoas vão morrer na França com essa guilhotina aí, que é uma morte rápida, indolor, né? Quer dizer, ninguém voltou para dizer que não era indolor, tá? Mas era uma morte rápida, certeira, né? Fria, acredito eu. Então, matava, arrancava a cabeça das pessoas, não tinha outra escapatória, né? Muito bem, parece assim que a galera tava muito, né? Nossa, vamos matar o rei, vamos destruir ele. Não, não era bem assim, gente. Como era uma convenção, havia votação, né? Nós tivemos uma série de votações, até que na última votação, no dia 18 de janeiro de 1793, o rei ele vai receber um voto de diferença. Gente, foi um voto que matou o coitado do Luís XVI, né? Então, por 361 votos a 360 votos, ele vai morrer guilhotinado. Então, o rei ele vai ser considerado um tirano, né, pela República, né? Então, eles, na realidade, o Robespierre fala uma frase muito famosa, né? O rei devia morrer para que a República pudesse viver. Olha a frase do Robespierre. Quem é Robespierre? Robespierre é esse cara aqui que eu tentei imitar a carinha dele, né? Até o óculos eu tentei fazer um óculos mais bonitinho para tentar imitar o Robespierre, né? O Robespierre, eles não vão poupar ninguém, gente. Eles vão começar. O Robespierre era um líder extremamente voltado para as questões populares, né? Então ele era um cara mais do povão, assim. Então a gente vai ver que essa convenção é uma fase mais povão, tá? Vai ter as benesses mais pro povão. Muito bem. E a Maria Antonieta também não vai ser poupada. Ninguém, na realidade, da família, né, do rei vai ser poupado. Os filhos vão morrer praticamente de fome. Um dos filhos já tinha uma doença e acaba morrendo, né, por complicações dessa doença. Mas a fome acaba matando as crianças. As crianças não iam para a guilhotina. Muito bem. Como que era organizada, então, essa Convenção Nacional? A Convenção Nacional era dividida em 3 grupos, né? Ela lembrava uma certa democracia, né? Embora essa democracia não é bem algo muito democrático como os dias de hoje, que eu vou falar. Então a gente tinha 3 grupos especificamente ali. Nós tínhamos um grupo chamado jacobinos, que ficavam no lado esquerdo, né, da convenção, desse parlamento, dessa organização, né, da República Francesa. Então eles ficavam do lado esquerdo. Eles também eram chamados de montanheses por conta da altura que eles ficavam dentro dessa sala da convenção. Então eles ficaram conhecidos como a esquerda, né, desse momento, né? Então, eles eram formados basicamente por uma pequena e média burguesia e os sans-culottes. Quem eram os sans-culottes? Eram os trabalhadores urbanos, né, daquela época. Povão, né? Eles representavam o povão. Do lado direito, nós vamos ter os girondinos. Esses girondinos, pessoal, eles são representantes de uma alta burguesia, né? Eles temiam que o povão chegasse ao poder. Para eles, já estava bom a monarquia constitucional, né? Mas quiseram inventar essa tal de Convenção Nacional, eles estavam ali para lutar. Muito bem, também pelos seus interesses. Então, aí vem os termos, né, direita e esquerda, que nós conhecemos hoje, né? Talvez naquela época não existisse tanta ideologia, assim, mas sim os grupos que formavam realmente essa organização, né, da França aí, nesse momento revolucionário.
No meio a gente tinha a planície ali, ou pântano, né, como era chamado. Hora eles pendiam para um lado, hora eles pendiam para o outro, né? Seria mais ou menos aquela galera do centro, hoje a ideia é do centro, né? Indo para o lado que mais lhe interessa. Muito bem. Os girondinos jacobinos eles vão disputar o poder durante essa Convenção Nacional. No início, né, antes da morte do rei, né, de 1792 perdão, em 1793, quem estava no poder eram os girondinos. Então os girondinos, eles, inclusive, não queriam, muitos deles não queriam a morte do rei, né? Muitos deles eram monarquistas ainda, defendiam a figura do rei, né? Não queriam a morte do rei. Então por isso que foi bem acirrada aquela votação ali, né? Entre os representantes dessa Convenção Nacional. Muito bem, o que vai acontecer na sequência? A gente vai ter uma coligação de países, né, contra a França, a Áustria, a Prússia, a Espanha, os holandeses e os ingleses. Os ingleses não eram mais absolutistas, mas assim como os outros que eram absolutistas, temiam, né? Imagine se a galera vai para essas ideias aí de matar o rei, de arrancar a cabeça, né, se espalha pela Europa. Então o objetivo era tentar sufocar esse movimento e acabar com eles. Mas, como a gente sabe, eles não conseguem, e após essa tentativa que eles conseguem ganhar, né, dessa coligação de países, os franceses, né, conseguem ganhar, em julho de 1793, quem assume o poder são os jacobinos. E esses jacobinos no poder, gente, começa um momento mais radical, né, do movimento. É um momento que a gente chama de terror. Essa radicalização do movimento, ela é marcada justamente porque muitas pessoas vão morrer na guilhotina, tá? Então, outros líderes como Saint-Just, Danton, Marat, né, eles vão acabar também fazendo frente, né, desse momento. Muitos deles, inclusive, não concordavam, né, inclusive com o próprio Robespierre, né, e vão acabar morrendo também, né? Os próprios líderes jacobinos, né, o Danton, por exemplo, não concordava com a ideia dessa violência, né, da fase do terror, de mandar todo mundo, né, sem julgamento, né, para a guilhotina. Então, o Danton também foi para a guilhotina, né, antes mesmo do Robespierre. Muito bem. O Robespierre, por ser esse grande líder, master aí, né, dos revolucionários, ele ficou conhecido como um incorruptível, né? Mas isso vai cair lá no final da Revolução, vou falar para vocês. A guilhotina, então, era essa máquina aí, né? De matar pessoas, era uma máquina implacável, matava muitas pessoas. Foram 40 mil pessoas mortas na guilhotina. Então pense um bloco com uma lâmina de 40 centímetros, só a lâmina pesava 7 quilos. 37 quilos mais 1 quilo da esfera, enfim, uma velocidade de 24 km por hora caindo no teu pescocinho, né? Não sobrava nada, gente, ó, cortava rapidinho. Né, a morte era rápida e indolor, né? Ninguém sentia nem dor. Mulher, ninguém voltou para falar. Muito bem. Aí o que acontece durante esse poder dos jacobinos? Eles vão criar uma nova constituição. De novo, mais uma nova constituição. Essa constituição é mais povão, né? Vai abarcar uma boa parte da população. Ela ficou conhecida como Constituição de 1793 e ela marca o ano 1 revolucionário, porque eles vão criar um novo calendário. Já vou falar um pouquinho desse calendário para vocês. Ela era democrática, né? Não muito, porque nem todas as pessoas podiam participar, né, desse momento. A gente vai ter mulher, por exemplo, que não vota nesse momento, né? Mulher, na verdade, só vai votar lá no final do século XIX. Muito bem. Fim da escravidão nas colônias, né? Não fazia sentido você ter liberdade, né, na França e lutar por igualdade. Lá na colônia você continuar tendo ainda, né, pessoas, né, sendo escravas. Nós vamos também ter a criação do Comitê de Salvação Pública, que era a administração e a defesa externa, né, da França, a administração interna e a defesa externa, né, de outras coligações que poderiam invadir a França. O Tribunal Revolucionário, que matava todo mundo que era contra a Revolução, inclusive matando pessoas que simplesmente diziam ser contra. Se dissesse ser contra, sem julgamento, sem nada, era morto na guilhotina. Então era uma coisa meio bizarra, foi um banho de sangue, literalmente, nesse momento. Muito bem, nós tínhamos a lei do preço máximo também, em que o governo vai determinar preços, né, estabelecer preços para todas as pessoas, né, de produtos, né, os produtos vão ser tabelados, né, então as pessoas não podiam vender acima daquele preço. O governo vai confiscar terras, bem da igreja e da nobreza,
né, esse confiscamento de bens da igreja e da nobreza faz com que as terras sejam distribuídas também entre os camponeses. Então vai ser uma espécie de uma reforma agrária, a gente não chama de reforma agrária justamente porque reforma agrária é um termo mais atual. Tá? Mas vai ser distribuída as terras dos nobres dos camponeses. O calendário revolucionário ele era baseado justamente nas estações do ano. Então você tinha o vindimário, brumário, frimário, nivoso, pluvioso, ventoso, germinal, floreal, prairial, messidor, termidor, frutidor. Se a gente pegar cada um deles ali, a gente vai observar que estava relacionado a alguma estação do ano, alguma fase do ano, que existiam as geadas, nevoeiros, colheitas, flores, germinação das plantas, a frutificação das plantas, enfim, né, das árvores, né? Enfim, eu quero que vocês gravem 2 deles, são importantes. O brumário, depois, lá na fase do diretório, a gente vai falar desse brumário para vocês, que é um mês importante, revolucionário, e o termidor, que eu vou falar daqui a pouquinho para vocês, tá? Então, muito bem. Então, consequências dessa fase do terror aqui. Nós vamos ter o fim da supremacia católica, tanto que eles vão abolir, né, feriados religiosos, e até os domingos não tinham nesse calendário, gente. Era dividido em 3 semanas o mês, de 10 dias. E não tinha domingo. Já pensou sem domingo, cara? Que loucura, né? Não ia dar para passear no Barigui nem a pau. Então, vamos lá. Gente, o que acontece? Nós vamos ter o assassinato do Mará. Nós vamos ter... O Mará vai ser assassinado por uma mulher, né? Uma jovem inimiga lá dos jacobinos. Né? Os girondinos vão fazer uma emboscada para ele, vão matar o Mará. O Mará era um jornalista, né? Tinha um jornal chamado La Midi et le Peuple. La Midi et le Peuple, eu não pronunciei direito, mas é mais ou menos por aí. E aí vai começar as divergências entre os jacobinos, né? O Danton, por exemplo, eu falei para vocês, foi morto na guilhotina simplesmente porque ele não concordava com esse terror, com o abuso do uso dessa guilhotina. E aí começa a desgastar o governo, então, dos jacobinos. É nesse momento, galera, que o Robespierre também vai ser morto. O Robespierre ele vai ser guilhotinado. Né? Os girondinos vão tomar o poder e vão guilhotinar o Robespierre. O dia do Robespierre, ele deu um tiro na sua própria mandíbula e tentou se matar antes de ser morto na guilhotina. Né? Mas eles enfaixaram a cara dele e foram lá e cortaram a cabeça dele do mesmo jeito. Né? E, por fim, então, nós temos a Convenção Termidoriana. Lembra lá do mês do Termidor que eu falei para vocês? Então, nesse mês do Termidor, a gente vai ter a anulação de todas as leis dos jacobinos. Inclusive, nós vamos ter uma perseguição, né, dos jacobinos e de quem tivesse ideias jacobinas. Nós chamamos esse período do terror branco. E assim, dá-se início, então, à nossa última fase, que é a fase do diretório, que vai ficar para a nossa próxima aula, galerinha. Digam tchau! Falou, galera. Tudo de bom. Um abraço. Estudem.